Opa, tudo bem? Tiago aqui. Nesse vídeo nós vamos estar trabalhando aí uma API de análise qualitativa, ok? Para aplicativos Android. Ela também funciona para iOS, ok? Mas obviamente a gente vai trabalhar com Android aqui. Antes de continuar, não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Deixar seu comentário, sua dica de outras APIs de análise, tanto quantitativa quanto qualitativa. E também de entrar no blog e se inscrever na lista de e-mails. Isso é muito importante para o crescimento tanto do blog quanto do canal, beleza? Então é isso aí, vamos continuar aqui. Nós já vou iniciando que vamos estar utilizando a API EPSI, principalmente porque ela oferece análise qualitativa e tem plano gratuito, ok? Voltando aqui à nossa página, temos aí, ó, antes de continuar, saiba que se você... Vinícius, eu estou precisando de um conteúdo, do conteúdo completo, inclusive do aplicativo de exemplo que você mostrou em vídeo. Então você tem que acessar a parte em texto do artigo, tá? Tá completo aí, construindo um aplicativo do zero. Obviamente que ele é um aplicativo simulado, ele não funciona 100%, né? Só para atender ao estudo da API que nós estamos focados, que é o EPSI. E aí tem todo o conteúdo. Aí se você quer só ver a API rapidamente, eu quero só, enfim, entender que API é essa, para que serve, você vem direto para os slides. Deixa eu vir aqui, colocar slides, você tem os slides somente com o estudo da API. E para quem prefere uma coisa mais próxima dos slides, mas prefere o conteúdo em vídeo, você vai ter o vídeo aqui no final, aqui está o vídeo do EPSI, mas eu vou colocar esse vídeo que está sendo feito aqui para ti. Aí também está aí no YouTube, correto? Então, voltando. Análise qualitativa e quantitativa. A quantitativa, primeiro que você tem várias APIs de análise, certo? Para você ter mais feedbacks, insights sobre o seu aplicativo, você não tem que contar, né, só com os comentários que você recebe na página do aplicativo. E aí, a análise quantitativa, que é o mais comum, é aquela que você só tem os números. Então você, às vezes, evolui seu aplicativo na base da martelada. Primeiro, para quem esse tipo de API é importante? Eu digo, API de análise de dados, que vai te dar insights, enfim, você vai conseguir evoluir o aplicativo. Para aqueles que têm aplicativo com foco no médio e longo prazo, de preferência no longo prazo, certo? Então, uma equipe ou desenvolvedores que trabalham com criação de aplicativo, não estou falando mal deles, tá? Só estou falando que é um outro ramo de trabalho. Aplicativo de verificação de CPF, CNPJ, FGTS, esse tipo de coisa, muitas vezes são aplicativos que você faz e não tem muito o que melhorar, né? São aplicativos que às vezes nem necessitam de login, né? O cara vai ali, entra e faz a coisa enfim, já é o suficiente. Agora um aplicativo com marketplace, né? Mobile commerce, rede social, esse tipo de coisa, ele vai evoluindo para angariar mais usuários, ter mais retenção, esse tipo de coisa. Então, esses usuários de aplicativo com foco em longo prazo, né, que você realmente terá de evoluir o aplicativo para conseguir melhores resultados, eles vão se beneficiar muito mais de APIs de análise de dados. E aí você tem análise quantitativa e qualitativa. Ambas se completam, não tem uma que é melhor do que a outra, né? Você vai precisar de ambas. A quantitativa, né, vai te mostrar ali os números baseado no que você fez no aplicativo. Então você vai na martelada. Você fez uma alteração e os números diminuíram, você volta à alteração. Você volta antes da alteração. Você fez a alteração, os números aumentaram, os números que você está focado, por exemplo, de vendas, de cadastro, beleza. Então você vai partir agora dessa alteração para próximas, para você ir melhorando cada vez mais os números. A qualitativa, ela vai te dar um feedback, um insight que esse mar de números aqui não vai te dar. Por exemplo, você sabe, você criou um funil, certo? E o usuário foi até certo passo, vários usuários estão indo até o passo 4 e estão saindo, não estão continuando no funil de venda, por exemplo. E aí, a análise qualitativa vai permitir, por exemplo, você ter acesso a um vídeo. O que o usuário faz nesse passo 4 que está fazendo com que ele saia da tela? O que tem ali? Às vezes tem um botão de escape. Né? Então, de repente, você tirando aquele botão ali, que volta para a tela lá de compras, né, faça com que os usuários, você aumente as vendas, os usuários vão até o final. Ok? Então, esse tipo de coisa que a qualitativa faz. Ela dá um tipo de registro que a quantitativa não consegue dar, que é vídeo, é heatmap e por aí vai. Correto? E aí, aqui, a gente vai estar utilizando um aplicativo, deixa eu mostrar o aplicativo de exemplo, que é de mobile commerce, né, de tênis. Temos a navegação aqui, ele só navega em tipo de preencher nada, cadastro de conta, que tem um formulário. Estou até utilizando aqui um tooltip, uma API de tooltip, porque a API nativa, eu fiz os testes e ela não funciona com image view, né? E essa API aqui de terceiro é muito simples, ela vai estar aí, o conteúdo dela vai estar aí na versão em texto do artigo, ok? Vou voltar. Aí tem o cadastro via Facebook, Twitter e o entrar. É só clicar que ele funciona. Aí entra na listagem de tênis, certo?
é literalmente um mobile commerce, é um aplicativo que se beneficia muito do uso de API de análise de dados, correto? Para você conseguir aumentar as vendas, obviamente, e cadastros. E aqui o máximo que a gente tem aqui, vamos lá. Você entra na tela do tênis, consegue fazer algumas seleções aí de cor, tamanho, né, quantidade a comprar, aí tem alguns dados. Esses outros botões aqui não funcionam, é bem simples mesmo. Eu crio um aplicativo que possa mostrar, né, a qualidade de uso de uma API de análise de dados, né, as vantagens que nós temos. Aí o comprar, abre essa tela, também não precisa de preencher, finalizar a compra, e a gente vai para o Thank You Page, né, que é a página de obrigado, e podemos voltar à compra, certo? E aí, beleza, chegamos aqui, qual API utilizar? Tem várias, né? Por que eu vou utilizar o IPC? Já falei, porque também tem um plano gratuito e oferece principalmente análise qualitativa. Faz uma coisa que para mim é a funcionalidade de destaque. Duas funcionalidades, Heatmap, ok? E o Video Record, tanto para crash como só para mostrar o roteiro do usuário. Aí tem lá o IPC, é uma empresa israelense, né? É uma startup de Israel, certo? E aqui, como faz para utilizar? Você vem aqui, Start Free Trial, você vai ter que fazer um cadastro. Vou fazer um cadastro de teste aqui. Essa parte do telefone aqui, quando você colocar, como o IPC tem também planos pagos, que são bem mais completos do que o gratuito, os camaradas vão te ligar. E aí tem um ponto negativo do IPC nesse trecho aqui. Porque eles estão entrando no Brasil, já tem vários aí anúncios para brasileiros, né? Aplicativos do Brasil, falantes em português. E eles entram em contato com você em inglês. E eles vão te ligar mesmo, o DDD lá do Canadá, certo? E aí eles vão começar a falar com você. Eles não falam em português, só falam em inglês, você responde eles. Eu tive que falar com eles que eu estava só realizando o teste, enfim. E aí eles entenderam e eles falam que qualquer dúvida é só entrar em contato. Então eles vão assumir que você fala inglês. Então, você fazendo o cadastro, você vê o DDD1, atende se você quiser, certo? Se você está só na versão de teste, não tem necessidade, você pode manter sim o contato com eles por e-mail. Não tem problema, mas eles vão te ligar, porque a gente sabe que no meio das vendas a ligação ela converte mais, né? Os caras conseguem vender mais. Então, isso deixa eu preencher os dados. Criando a conta, você não vai precisar de confirmar nada, você já vai chegar aqui, ok? Nessa tela e vai ter que adicionar o seu aplicativo. Você vem em Add Your First App, ok? E aí você vai ter que colocar o nome do aplicativo e não o package name dele. Eu vou colocar aqui Tennis Shop, certo? Vou colocar o acento. E deixa esse checkbox marcado, que é para ele gerar para você também uma chave de API de teste para o seu ambiente de desenvolvimento. Senão você só vai ter do ambiente de produção, certo? E não vale a pena você misturar os números, ok? Aí quando você for assinar seu aplicativo, você antes vai lá e coloca a chave de API de ambiente de produção, ok? Aí você clica em Agree, certo? Ele vai lá abrir o dashboard com a sua chave de API, ok? E aí você vai ter o quê? Chegou até aqui, vou colocar aqui Android logo, certo? Se você perceber, a chave é exatamente a mesma, tá? Só muda quando você sai daqui, ó. Você vê que eu estou já na área de teste. Quando você for para querer pegar a chave de produção, você vem para o nome do aplicativo que não tem o teste, né? O parênteses, teste, fecha parênteses, certo? Eu vou ficar aqui com a área de teste. Um detalhe, utilize nos seus testes a sua chave de API. Não faça o que muita gente faz quando está vendo os meus vídeos do Firebase. O camarada vai lá e utiliza a minha chave de API. E ele não consegue utilizar, dá um monte de problema, enfim. Você faz o seu cadastro e utiliza a sua chave de API, correto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vim aqui no aplicativo, né? E eu vim aqui direto no nosso, aqui está todo o projeto, né? Ele é um pouco grande, porque eu tive que criar todas aquelas telas de navegação para a gente ter um exemplo legal. Você vem aqui no Grade App Level, e você adiciona esse camarada aqui, ó, e sincroniza o projeto, ok? Enfim, depois da sincronização, você tem que ir em todas as suas atividades de abertura de aplicativo. Quais são as atividades de abertura de aplicativo? Né, são atividades que iniciam o aplicativo. É muito comum você ter uma atividade para notificação, né, quando o cara vai lá, abre a notificação, abre direto aquela atividade, ou a sua atividade que era a sua main activity, ou a sua atividade de login, enfim, você coloca o nome da atividade que quiser, é a atividade inicial do aplicativo, que inicia o aplicativo. Como é que você inicia? Isso é bem fácil de entender, né, mas mesmo assim eu vou mostrar aqui o Android Manifest. Você vai ver que ela tende a ter isso daqui, ó, a sua atividade de início, tá? Esse intent filter aqui. Nesse aplicativo de exemplo, eu só tenho essa atividade de início, tá? E aí as outras atividades partem, né, a partir da Login Activity, mesmo quando o usuário já está logado.
Um detalhe, na documentação não fala nada sobre essa permissão de internet, ok? Eu cheguei a fazer uns testes sem a permissão de internet, mas eu estava utilizando um emulador que era da API 26, que ele não está funcionando, né? Ele está com alguns bugs, então a gente não consegue colher dados a partir dele. Os outros emuladores eu consigo colher dados. Então, por segurança, adicione, né, a permissão de internet, que pode ser que você não adicione, se o seu aplicativo... Provavelmente, se você vai fazer uso desse tipo de API, o seu aplicativo é um que consome alguma API externa, então você já vai ter a internet aí, né, permissão de internet, mas por segurança, se você está fazendo de um game que é só local, os dados todos, enfim, coloca a permissão de internet para você não ter problemas de coleta de dados, ok? Então, adiciona aí. Feito isso, vem aqui em Login Activity, ok? No nosso caso é a única atividade de abertura, e coloca no onCreate essa chamada de API, ó, app-c, certo? Start. E aí você tem que colocar aqui a sua string, que é a sua chave de API de teste, né, que eu estou no ambiente de desenvolvimento, venho aqui, coloco e ok, já posso realizar alguns testes, rodar o aplicativo de novo, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir outra conta que eu já tenho dados, né, alguns dados que foram colhidos. Então, vamos a ela. Aqui já com outra conta aberta, eu vou fazer o seguinte, você vê que já tem uma série de dados aqui quantitativos, ok? Onde nós conseguimos ter acesso aos números. Aqui também é quantitativo, ok? Porque ele está só mostrando na tela que tem mais visualização, interação, né, saída rápida. Enfim, eu preciso pegar a chave de API desse Tennis Shop Test, dessa conta aqui. Então eu vou vir aqui, Manage Apps, e ele vai mostrar para mim a versão de produção e de teste. Você pode, obviamente, ter ainda mais aplicativos cadastrados, ok? Vou pegar aqui essa chave de API, voltar lá, corrigir e, obviamente, executar, certo? Deixa eu voltar aqui para o nosso dashboard, que ele vai ficar executando aí. E aí, vamos lá. Como eu falei, aqui são todos os dados quantitativos. Quando você abre o aplicativo, você abriu o aplicativo, navegou, blá blá blá, aí você saiu, né, voltou com ele para o background, enfim, saiu do aplicativo ou então deu algum crash, a sessão é finalizada. Ela inicia quando o usuário abriu o aplicativo, finalizada quando o usuário saiu do aplicativo ou teve alguma falha, ok? E aí, são dois tipos de sessões. Uma é sempre salva, né? Aqui é visão geral, eu vim aqui em Sessions, eu vim em todas as sessões. Qual é a sessão que é sempre salva? A sessão em texto, né? Isso daqui é uma sessão, ó. Por exemplo, eu vou vir aqui nesse usuário que foi o último que eu gravei dado, que foi utilizando um emulador, foi a versão 23 do Android, e aí ele vai mostrando tudo que o usuário fez, ó. Isso é uma sessão. Aí mostra aqui a primeira sessão, a última sessão, né, o SO, né, do Android, enfim, esses dados aqui que podem não ser muito importantes, né, a princípio. Obviamente que um usuário, por exemplo, um usuário que está utilizando essa API e tem conhecimento de Data Science, ele consegue obter ainda mais feedback, mais insights dos dados que aparecem aqui. Mas já vou mostrar, essa parte em texto provavelmente não está enchendo muito seus olhos. Também não enche os meus, né? Porque aqui você tem a seção em texto, ó, e você fica vendo o que o usuário fez. Essa parte aqui, quando tem esse xizinho, quer dizer que ele deu taut em alguma área que não teve resposta, né? Isso é muito ruim para o usuário. Mas eu vi um pequeno bug aqui, porque pelo que eu vi, né, pelo que eu fiz, em nenhum momento eu cliquei nas partes que não tinham resposta, ok? E ele mesmo assim falou para mim que não tinha resposta quando eu vi na versão em vídeo do spinner, e o spinner me deu resposta quando eu selecionava o número do tênis, a cor, enfim. Eu teria que fazer um estudo melhor de por que ele me deu esse unresponsive. E aí você vai descendo, essa é a seção, nada demais, é texto, né? Você com o tempo vai conseguir ficar ainda melhor nesse camarada aqui, certo? Aqui tem alguns filtros, refresh e tudo mais. Aqui é a versão do seu aplicativo, né? Você pode escolher outras versões, aqui é filtro também, né, de data, enfim. Eu vou fazer o seguinte agora, eu quero ver um vídeo. E aí, vamos lá, o vídeo ele só é gravado a partir do Android 4.1, que ele consegue fazer uma sessão em vídeo, a API. E em emulador não é possível fazer sessão em vídeo. A API mesmo funciona a partir do Android 2.2. É a funcionalidade de vídeo que é a partir da versão 4.1. Vou ver o vídeo desse camarada aqui, que foi um Asus, né? E aí você vai ver como é que é. Eu não trabalhei na época, eu fiquei com a versão tudo padrão da configuração de gravação de vídeo, que era a qualidade não era muito boa, enfim. Aí você vê aí o usuário navegando, né? Literalmente é um usuário navegando. Aqui vai mostrando aqui na seção em texto por onde ele está passando na tela. Ele estava dando um sweep, deu uma parada aí, porque, enfim, na verdade era eu testando, eu fiquei vendo o que tinha no aplicativo,
para cima, para baixo, certo? Aí já abriu o spinner, o outro spinner, o spinner de cor também. Clique em comprar e você vê, ó, deixa eu dar uma pausa aqui, que mesmo o EPC colhendo muito desses dados, ele não permite que seja identificado o usuário. Então, os campos de edit teste que pode entrar com texto, o usuário pode entrar com texto, ele faz o que? Ele bloqueia. O spinner não, certo? Ele bloqueia você de forma que não consegue identificar qual é o usuário. Obviamente que quando trabalhando, você pode fazer outras chamadas de API além desse simples start. E aí você pode enviar o que? O ID do usuário vinculado à sessão dele. A sessão é gravada automaticamente. Uma coisa que deve ter te surpreendido é que ele faz vídeo, ele pega a heatmap, ele faz um monte de coisa, envia pela internet e não pede nenhuma permissão. Por isso que eu falei que ficou faltando pelo menos a permissão de internet, que ele tem que enviar isso pela rede, certo? Mas o incrível é, você usa uma linha de código e ele não pede outras permissões, não pede configuração complexa, e todas as outras chamadas de API, que é para você trabalhar uma coisa mais específica de evento, você pode informar quando vai se iniciar a gravação de vídeo, quando vai finalizar, ok? Você pode fazer isso também. Tudo isso são via chamadas simples, você não coloca permissão extra, não coloca nada disso, certo? Então, ó, não tem como identificar o usuário, você aceita o acordo também quando você entra no EPC, você faz o cadastro de que você não pode enviar nenhum dado que identifique o usuário, dado sensível, nome, e-mail, enfim, você pode sim enviar o ID dele, né, que é utilizado no seu banco de dados, porque a identificação vai partir do seu banco de dados, não do banco de dados da EPC, ok? Então, continuando aqui, a gente vê ainda o roteiro, né, acontecendo, ele voltou para a Sneakers Activity, que é a listagem de tênis, correto? E aí ficou navegando, navegando. Daqui a pouco ele sai do aplicativo, se não me engano, agora ele entra em outra tela de outro tênis, aí navega novamente, certo? Clica lá no voltar, ok? Aí abre outro tênis, vai em comprar, vai em finalizar a compra, aqui já é thank you page, a página de obrigado, né? E aí ele volta para Sneakers e a partir daí ele sai do aplicativo. Saiu e acaba aqui o step, aqui o histórico do usuário, né? De acesso, de duração, aqui a configuração do aparelho, o tipo de internet, enfim. O local ele errou, mas enfim, isso já é um problema dos provedores aqui do Brasil mesmo, não é sempre que acertam, né, o local, vem o endereço, o IP que vem de outra região, ok? Vou fechar aqui, certo? E aí vou vir para uma área que eu achei ainda mais importante, depois eu volto para cá para mostrar algumas coisas, você vê que você tem explicação em alguns pontos, você coloca o mouse. Esse é um outro problema, eles já estão atendendo aplicativos brasileiros falantes em português, mas tudo ainda, quase tudo está em inglês, eles não têm opção em português, que é uma coisa que a gente assume como developer que é trivial, né, você criar essa versão em português do dashboard, certo? Vamos lá, todas as outras seções aqui, essas áreas aqui, elas tendem a ter exatamente esse mesmo formato aqui, ó, de sessão. Você clica, aí muda aqui, mostra a sessão, enfim, algumas tem vídeo, mas também mostra a versão em texto. Aqui foi bem simples, eu entrei e saí do aplicativo, aqui já foi bem maior. Crash, eu não tenho nenhum crash ainda, né? Não trabalhei isso no aplicativo, mas ele mostra. E outra vantagem, o Crash também tem vídeo recording, né? Então, às vezes você tem lá a pilha de erro, né? Você tem aqui, por exemplo, no step, aonde aconteceu o erro, mas o vídeo vai mostrar exatamente o que o usuário fez por erro ser disparado, né? Para falha ser disparado. Isso facilita muito para corrigir, obviamente, simular o problema, né? E corrigir o código. As primeiras sessões dos usuários, né? Os termos aqui são bem intuitivos ao que eles vão mostrar aqui na área de detalhes, ok? Então a primeira sessão de cada usuário teve 3 usuários. Os usuários que retornaram, certo? Se eu não me engano são 2, que é o Asus e o Galaxy Prime. E aí usuários fiéis, que frequentemente retornam ao aplicativo. Rápidos abandonos, não teve nenhum ainda. Sessões pequenas, teve de ambos, do Prime e do Asus. Né, long sessions, então você vê que os dados aqui de detalhes nessas sessions são sempre os mesmos, ANR nenhum, long sessions nenhum, clicked by users nenhum, e favoritos, eu não marquei nenhum como favorito é você vir aqui e marcar essa estrelinha, certo? Então esses são os dados de sessões, aqui a gente já consegue ter acesso ao vídeo, e aí sim a parte que, enfim, eu coloquei, se você vir aqui no texto, eu coloquei a API, deixa eu voltar aqui em cima, eu coloquei a API no nosso aplicativo com o intuito de entender, né, o que estava acontecendo, que os usuários estavam parando de preencher os formulários de cadastro, de compra, enfim. E aí, como eu falei, a análise qualitativa vai te dar insights que você não estava sabendo, né, que vão te ajudar demais no aplicativo. Voltando aqui, aí eu venho aqui, ó, vou vir aqui
visão geral, para facilitar. Eu posso clicar aqui em alguma dessas telas, que eu vou ter um outro insight. E eu vou direto nessa tela que é importante aqui para o aplicativo, que é a tela de vendas. Vou vir para a tela de vendas e estava procurando problemas com o formulário e olha que eu encontrei. Essa é a funcionalidade Heatmap, muito importante também para você obter insights. E eu encontrei que muitos usuários estão trocando o número do calçado e a cor, né? O número principalmente, ele está tão forte quanto o comprar, certo? E aí, voltando aqui, eu já falei sobre isso várias vezes, um conteúdo, a otimização da página de entrada. Esse livro tem um tempo já que eu li ele e eu recomendo ele frequentemente quando eu estou trabalhando com dados aqui no blog. E ele mostra o resumo dele, você não precisa comprar, que cada passo que você coloca no roteiro do usuário para realizar uma conversão, o que é conversão? Cadastro, compra, enviar comentários, esse tipo de coisa. Cada passo a mais que você coloca, você diminui a conversão, certo? Então, você pode não acreditar, mas essa mudança de número e de cor aqui pode estar diminuindo o número de vendas do aplicativo. O que a gente pode fazer que não está sendo feito ainda? A gente pode atualizar a lógica de negócio para, por exemplo, aqui é um ASICS que está sendo aberto. Que quando abrir o ASICS, vai pegar lá o tamanho mais comprado e a cor mais comprada e a quantidade e já aparecer aqui como padrão, certo? Isso para todos os outros tênis também. Para cada tênis vai ter lá o tamanho, a cor e a quantidade. Isso tende a aumentar as vendas. Isso é um insight. Obviamente que o aplicativo, a API, ela não vai falar para você o que está acontecendo na cabeça do usuário, certo? Mas ela vai tentar chegar o mais próximo disso. Fazendo isso, né, tendo conhecimento, né, por exemplo, desse tipo de conteúdo aqui, o TeamEst ele trabalha só com isso, só com teste de conversão, certo? Pode ser, sim, provavelmente as vendas vão aumentar. Então é um insight que a gente acabou de ter, que a gente não estava esperando, porque o foco era a questão de formulário, ok? Esses dados aqui são as telas de entrada para essa tela, e essas aqui são as telas ou conteúdos, por exemplo, aqui é pop-up, de saída, né, dessa tela aqui, que é o pop-up de compra, certo? E aí você pode ir nas outras telas também, que ele vai mostrar exatamente os mesmos dados. Na questão aqui da listagem de tênis, o Heatmap não tem muita força para a gente porque é de sweep, ok? O que a gente pode ter aqui é que um item, um tênis, está sendo muito acionado, correto? E aí o que a gente faz? Coloca esse tênis no topo, porque a gente aumenta a venda dele, certo? E as telas de saída, ok? No caso aqui é o Quit App, saiu no meio do aplicativo, e as telas de entrada, certo? Aqui tem uns botões que são clicados, a partir, vamos voltar aqui, ó, que aqui tem mais botões na área de detalhes. Aqui o número de sessões que acessaram essa tela, 72,7% das sessões, número de impressões, ok? Duração, média duração na tela, e vamos descer aqui, essa questão aqui é dos botões que foram clicados. Você tem que ver que ele coloca o rótulo, né? E o rótulo desse daqui, por exemplo, é a seta. Então realmente, o tape button ele bota a setinha. Comprar, que é esse botão aqui, navegação de volta, que é quando o cara dá o touch aqui, ó, ok? E aqui, esse Tape Forth Button que ficou meio obscuro, né, mas eu teria que fazer um estudo melhor da tela. É o quarto botão da tela, a princípio, porque eu não tenho nenhum que tenha esse rótulo, ok? Enfim, esse é o Heatmap. Para mim, foi muito mais útil do que a gravação em vídeo, ok? E aí tem aqui outros insights, que é a questão... Esse aqui é um dado quantitativo, não é mais qualitativo. Saída rápida do aplicativo, 100% dessa tela. Interação com o usuário, nós temos aí que a maior parte da interação é na tela de detalhes, telas populares, engajamento, enfim, aqui não tem crash, não tem problema de usabilidade ainda, certo? Screens é a questão do heatmap. Pop-up, ele acabou que não pegou, né, o pop-up, mas ele mostra aí, no caso, o mais visualizado, ok? E aí quando você vê esse camarada aqui, é porque tem sessão gravada, né, para você poder acessar a partir... O que ele vai fazer? Ele vai lá naquela área de sessão, certo? Deixa eu clicar aqui. E vai mostrar exatamente a partir, né, do ponto que esse camarada é iniciado, o pop-up. Você vem e ele vai abrir... Felizmente ele abre uma outra aba, né, ele não vai sair lá do filtro que você já estava, certo? E aí vai mostrar as sessões que tem acesso ao pop-up. Você pode ir lá. Nesse caso aqui, ele mostrou a seção que tem acesso ao pop-up. Mas em alguns pontos que você clicar, ele vai direto abrir aquela tela de sessão, né, que tem essa parte aqui, já no ponto, por exemplo, que tem o acesso ao pop-up. Okay? Ele já vai com o filtro completo. Aqui não teve esse filtro. Menus, a gente não está trabalhando com nenhum menu. E aqui, esses dois aqui são mais críticos. Ó. Fluxo de usuários e caminhos de navegação. Porque aqui é onde, como eu falei anteriormente,
Se você tiver um conhecimento mínimo aí, essa não é uma necessidade do EPC. No meu ponto de vista, é uma necessidade de qualquer API de análise de dados. Se você tem um conhecimento de data science, você consegue obter mais feedback, né? Você consegue tirar mais insights do que você tem. Aqui é a navegação, por exemplo, eu vou clicar aqui em Sneakers, e aqui ele está mostrando, esses roxos são telas de entrada para a tela de listagem de tênis. Os verdes são telas de saída. Né? E aí, obviamente, você vai fazer um estudo aqui, você vai saber... Tem algumas coisas que acontecem aqui que ficam confusas de entender, mas aí eu lembro da sessão. Por quê? Mesmo sabendo que a sessão do EPC começa a ser gravada quando o aplicativo abre e ela para quando o aplicativo fecha ou quando tem alguma falha, né? Pode ser que nesse meio termo aí, a sessão por algum motivo pare e inicie novamente. E você vai começar a ver umas telas de início de sessão que acabam não fazendo muito sentido para ti. Deixa eu clicar fora e ele volta. Deixa eu colocar o hide, não vou esconder o pop-up. Por exemplo, o aplicativo só tem uma tela de abertura, que é a Login Activity. Mas em alguns gráficos aqui, ele mostra que o usuário partiu direto da atividade de detalhes de tênis, né? Sendo que não é possível. Vou clicar aqui, ó, e você vê que tem um Open App, né, vindo direto aqui para a atividade de detalhes, ok? E qual é o problema? Na nossa lógica de negócio isso não existe. Então a gente pode assumir que o quê? A sessão parou e voltou quando estava na atividade de detalhes, certo? Então esse é um tipo de coisa que eu percebi que o EPC faz. Eu vejo como ruim, porque é um dado falho. Isso é dado falho. A gente não tem como trabalhar essa lógica, porque essa lógica não existe no aplicativo, ok? Mas o restante é normal. Você vê que sim, de sneakers para sneakers details, você vê que tem a maioria, que a porcentagem é uma coisa que respeita a lógica de negócio de navegação do aplicativo. Enfim, tanto esse formulário aqui, né, esse gráfico, quanto de caminhos de navegação, eles são um pouco mais críticos. E eles são, né, quantitativos, eles mostram números, certo? Aqui inbound é tela de entrada, como eu falei, telas que chegaram até Sneaker Details. Outbound são telas de saída, que a origem foi o Sneaker Details. E aqui você tem acesso à sessão, ok? Todas as sessões contenham essa tela. E aqui você vem para o Navigation Path, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Que, como eu falei, juntos eles exigem um pouco mais de conhecimento, né? Aqui ele mostra, na verdade, os níveis de navegação a partir da abertura do aplicativo. Novamente, abriu o aplicativo e veio direto para Sneakers Details, né? No caso, a tela de detalhes do tênis, que é uma coisa que eu falei que pode ser um erro de gravação de sessão, né? A sessão parou e voltou, né, em Sneaker Details, e ele assume que foi a partir, né, logo depois da abertura do aplicativo. Ok? Aqui você acessa as sessões, aqui você consegue colocar esse camarada como root, né, e aí você não vai partir mais da abertura do app, vai partir desse camarada aqui, ó. Ele vai corrigir, vai mostrar os Sneaker Details, é o root agora, e vai mostrar ele mostra até 5 níveis de navegação, tá? E você vê que em 20,5% das vezes, quando ele sai daqui, ele vem para cá, certo? E as outras vezes ele abre o pop-up, a 79,5% das vezes, ok? Ele não faz navegação de nível aqui, ó. Por exemplo, você está aqui e clica agora vem aqui em pop-up, em root, ele vai só mudar o root. Ele não vai criar aquele caminho de pão aqui, beleza? Vou voltar, né? Então, tá aí. Aqui tem 3 níveis, porque o aplicativo é bem simples, mas ele mostra até 5. E você vê que ele sai, abriu o aplicativo, vem para login em 18,2% das vezes, aí para sign up em 50% das vezes, e sneaker 50% das vezes, e aí área de login, área de detalhes do tênis e login novamente. Beleza? Então, navegações caminhos de navegações, aí daqui você tem o Analytics, né, de uso, aqui são todos dados quantitativos, são só os números, beleza? E aí, análise de dados técnicos, inclusive de crash, geografia, não é muito preciso, mas isso não é um problema da API, é um problema da mapeamento de IP aqui do Brasil. Eventos, eu não estou trabalhando com eventos, mas as chamadas de API são simples, né? É quando você começa a ficar mais, digamos, íntimo da API, né, do EPC, você vai trabalhando com esse tipo de coisa. Eu coloco tudo lá na versão em texto, como é que você faz. Aqui outros dados quantitativos, retenção por semana e por aí vai, certo? E aí, issues, que é um conteúdo novo, crashes, como eu falei, não temos nenhum. ANR, não temos nenhum, ok? Conversões, muito útil, principalmente para aplicativo de vendas, que é o nosso, de teste. Você pode criar um funil aí, beleza? Eu acabei não criando, né, que a gente já é uma coisa mais de detalhe do seu domínio do problema, para você ver como é que fica a conversão.
Nós podemos também via API, como eu já até falei isso, né? Definir quando vai começar o vídeo, quando vai parar o vídeo, certo? Aí tem alertas, configurações de vídeo, como eu já falei, essa é a área de configurações. Aqui a porcentagem está tudo, aqui está tudo padrão, né? O nível, a qualidade de gravação está média, você pode colocar alta. Porcentagem de usuários que vão ter vídeos de sessão, 10% você pode aumentar. Você pode criar condição, né, para gravar o vídeo, por exemplo, ó, somente o Wi-Fi e por aí vai. Você vem aqui, adicionar a condição. Dados avançados, enfim. E aí crashes e também o With Feature, que é uma coisa que eu elogiei muito lá no Marvel App, que é a gente enviar ideias de funcionalidades para ser adicionada ao AppC, ok? Então, é isso daí. O vídeo foi muito mais de explicação porque a API é muito simples, né? Era só colocar uma linha de código e sincronizar. Na verdade, é uma linha aqui, uma linha no Android Manifest e uma linha lá no nosso Gradle App Level, ok? E aí a gente obteria, né, todos os dados necessários. Você vai fazer o seguinte no seu primeiro teste, você vai colocar a API, você vai navegar no aplicativo e depois vai sair dele. Uns 5 minutos depois os dados começam a aparecer, certo? Então é isso aí. Lembrando que eles vão entrar em contato contigo em inglês, provavelmente em inglês, até a construção desse conteúdo aqui era em inglês. E aí você atende se você quiser, porque você pode manter o contato via e-mail, né? Porque conversando já é bem mais complicado do que por e-mail, ok? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever. Vou repetir, se você precisa do conteúdo completo, vem para o artigo em texto, ok? Se inscreva na lista de e-mails, se inscreva no canal, compartilhe e comente o que você achou, dê as suas dicas de API. O AppC ele integra com várias outras APIs, né? Google Analytics, o próprio Optimize, que é bem conhecido também, tem várias outras, o Adobe, correto? Se precisa conhecer direto a API, vai direto para os slides, ou então para o vídeo do artigo. Então é isso aí, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.